Caralho, meu cabelo tá muito zoando. Isso aqui dá, se botar cabelo pra secar no secador. Sim, eu sei que eu tô sumida já faz um tempo. Eu acho que faz mais de ano que eu não posto vídeo aqui no canal. Mas eu resolvi voltar. Eu tô de férias da faculdade, então tô conseguindo conciliar um pouco as coisas e resolvi fazer esse vídeo. Primeiramente, esse vídeo era pra sair no TikTok, só que eu pensei que as coisas que eu queria falar iria dar muito mais do que 3 minutos. Pensei em fazer thread no Twitter, só que o Twitter ele tem limitação de caracteres. E aí, consequentemente, não ia dar pra falar tudo. Então eu resolvi fazer um vídeo no YouTube, que eu já tenho um canal no YouTube, e é isso. Mas, caso vocês queiram ver um pouquinho mais do meu trabalho, tem as minhas outras redes sociais também. Eu tô ativa no Instagram, no Twitter também. Eu tô mais ativa no Twitter. Mas enfim, ok, voltando pro tema do vídeo. O que você precisa ter em mente antes de começar a trabalhar com encomendas de desenho? Eu acho que uma das maiores realizações de um artista é poder viver da sua própria arte. Seja ela da arte tradicional ou a arte digital. Independente do que seja, eu acho que é muito gratificante você poder trabalhar com aquilo que você gosta. Porém, muitos artistas, eles entram nesse mercado de trabalho sem ter uma certa noção, sem ter uma certa base de como trabalhar com isso. Porque realmente, apesar de parecer fácil, tem muita coisa que é necessário que você tenha uma consciência antes de começar a trabalhar com encomendas. Então eu resolvi fazer esse vídeo com algumas dicas, pelo menos algumas coisas que você precisa ter em mente antes de começar oficialmente no trabalho para vender as suas encomendas, seja ela no tradicional, no digital, independente do que seja. Essas dicas foram coisas que eu aprendi ao longo da minha vida e também experienciando outros artistas, vendo o exemplo de cada um, vendo a vida de cada um. Então eu acho que eu tenho um pouquinho de autoridade para falar sobre isso. Eu trabalho com desenhos há mais de 10 anos. Uma coisa que foi muito falada na comunidade artística um tempo atrás, mas ainda assim é um assunto que tem que ser pautado, é que a sua arte, ela é um artigo de luxo. A minha arte, a sua arte, uma história em quadrinhos, um livro, tudo isso, ele é luxo. O luxo nesse contexto não quer dizer que é uma coisa que somente gente rica pode ter, mas sim que é uma coisa que não é necessário para sua sobrevivência, entendeu? Então se você chegar numa pessoa e perguntar para ela se ela quer uma fanart do Naruto ou se ela quer um prato de comida, obviamente ela vai querer um prato de comida porque aquilo é essencial para a sobrevivência dela. Uma pessoa, ela encomenda uma arte quando ela quer uma coisa exclusiva, quando ela quer dar de presente para alguém, quando ela quer algo especial para ela. Então, como é algo único, algo exclusivo, a pessoa, ela só vai querer comprar quando ela tiver com dinheiro sobrando ou quando ela realmente estiver precisando muito disso para dar de presente ou talvez algum mascote para alguma loja ou algo do tipo. Por isso que é importante que você entenda, porque dessa forma você não vai cobrar um preço praticamente miserável pelo seu trabalho, porque você vai entender que aquilo é algo que é, de certa forma, um luxo e que a pessoa ela tem que ter, se ela quiser comprar o seu trabalho, ela vai comprar independentemente do valor. Se ela gostar do seu traço, se ela gostar do seu estilo, não importa o valor, ela vai querer comprar. Esse tipo de atitude, ele prejudica a comunidade artística, por quê? Porque transparece a ideia de que o trabalho em si é fácil de fazer e não é tão complexo, então você pode cobrar qualquer valor que não faz diferença nenhuma. Inclusive, tem muitas pessoas que pedem trabalho até de graça porque acham que é simples. E pelas pessoas agirem como se desenhar fosse um trabalho simples, elas acham que não tem por que você cobrar um valor tão alto ou não tem por que você cobrar, né? Igual a gente vê muito por aí. Outra coisa que também é muito importante é que você precisa entender a complexidade do seu trabalho. Você já deve ter visto aquelas tabelinhas na internet onde cada tipo de arte é um valor diferente. A arte de busto ela é um valor, a arte de corpo inteiro é outro valor, a arte em preto e branco, a arte colorida, ela é de determinado valor, justamente porque cada uma dessas artes, cada uma dessas poses, dessas posições, elas são mais complexas de fazer. Uma arte para um ícone de perfil vai ser muito mais fácil de fazer do que uma arte de corpo todo. Tanto que uma arte mais complexa, envolvendo cenário, envolvendo uma cena de ação, animais místicos, ela vai ser mais complexa comparado com uma arte que você quer dar de presente para alguém, uma arte simples de corpo todo. Isso mostra que é necessário você verificar a complexidade do seu trabalho, porque você tem que entender como precificar cada um deles e até mesmo entender se aquele tipo de arte que você produz vale a pena ser comercializado, porque às vezes é tão complexo, tão difícil e tão demorado que não vale a pena. Uma coisa muito importante que as pessoas não levam a sério é o fato de você estar satisfeito com as suas artes. A questão não é você ser um super artista pica Alex Ross, mas a questão é você olhar para sua arte e você estar satisfeito com aquilo que você está produzindo. Lembrando, obviamente, que estar satisfeito é diferente de você estar acomodado. Você pode estar satisfeito com o seu trabalho, mas ainda assim você pode estudar, você pode ir atrás de conteúdo para aprimorar o que você já sabe. Conhecimento nunca é demais. A satisfação própria, ela é interessante porque ela gera uma autoconfiança. E se você não confia naquilo que você está produzindo, por que a outra pessoa tem que confiar? Entendeu? Então, você está satisfeito com o seu trabalho, você vai saber o valor certo a cobrar, você vai ser confiante ao ponto de poder
oferecer esse trabalho para alguma outra pessoa e tudo mais. Outra coisa que é extremamente importante é que você precisa entender os gastos totais do seu trabalho, independente do que seja, arte tradicional, arte digital. Arte tradicional, arte digital, tudo isso gera gastos e você precisa entender como custear cada um deles. Vamos supor que um bloco de papel canson ele custa R$10. Vamos supor que cada bloco vem em média 10 folhas de papel, ou seja, você pode produzir 10 desenhos. Então, dividindo todo esse valor, a gente sabe que cada desenho deveria sair por mais de R$1. Então, você não deveria cobrar menos de R$1 para suprir o custo do papel canson. Eu não sei se deu para entender, porque eu não sou muito boa de matemática, mas é essa a base do raciocínio. E é importante também você ficar de olho no lucro. Você tem que tirar um lucro acima desse trabalho que você está produzindo. Então, o valor da sua encomenda ele tem que suprir os seus gastos e ter o lucro por cima dele, porque senão você vai estar pagando para trabalhar. E só lembrando que a arte digital ela gasta também, tá? Por mais que você não esteja trabalhando com itens físicos como papel, caneta e tinta, ainda assim tem gasto. O software que você está utilizando, como o Photoshop, por exemplo, ele é pago. A mesa que você utiliza pode precisar de reparos, pode precisar de troca. Se você faz artes pelo tablet, você vai precisar de reparos. A energia que você gasta, a internet, tudo isso tem que ser levado em conta. Não tenha medo de dizer não. Ninguém nasce sabendo de tudo. Então, se você não tem experiência com aquilo, você pode falar não sem nenhum problema. Exemplo, eu não sei desenhar cenários complexos, aqueles cenários bonitos e bem desenhados. Se uma pessoa chegar em mim e pedir uma encomenda de desenho e nessa encomenda tiver um cenário complexo, eu vou falar para ela, olha, infelizmente no momento eu não tenho experiência para trabalhar com cenários complexos. Então esse tipo de trabalho eu não vou conseguir estar realizando ele porque eu não tenho experiência, tá bom? E tá tudo bem você falar isso, entendeu? Tipo, se você não consegue fazer, só fala que não consegue. É importante que você conheça as suas limitações, porque se você não coloca isso em pauta, você vai pegar uma encomenda de desenho que você não tem experiência naquilo que ela tá pedindo, o seu desenho não vai ficar 100% porque você não tem experiência e aí a sua experiência, o cliente vai pensar que aquilo é o seu 100% e não vai ficar satisfeito com o trabalho. Então pode gerar insatisfação, pode gerar uma certa má visão do seu trabalho, porque ela vai pensar que aquele projeto que você não sabe fazer é o seu 100%. Então não tenha medo de dizer não. Se você não tem experiência com aquilo ou se você não se sente confortável fazendo esse trabalho, você pode simplesmente chegar e falar que não vai fazer e tá tudo bem. Mesmo que trabalhar com artes não seja o seu foco principal, que você não tenha um emprego fixo, uma carteira assinada e tudo mais, ainda assim é necessário que você firme um compromisso. Entenda que você precisa ter um horário dedicado exclusivamente a trabalhar com a encomenda. Então você tem que saber organizar a sua rotina a fim de ter aquele momento disponível somente para trabalhar nela. Se você trabalha com prazos, você tem que focar nisso também. Se você não consegue ficar 15 horas parado só desenhando, você pode dividir esse horário durante a sua semana ou durante o mês para você conseguir entregar o trabalho de forma correta, de forma certinha. Além de você entender os seus horários, o envio de arte, o contato com o cliente, tudo isso tem que ser avaliado, porque você está trabalhando com um contrato e o cliente está solicitando um produto. Então é obrigação sua entregar esse produto para ele. Então, somente resumindo tudo que eu disse, a sua arte é um artigo de luxo. Entenda a complexidade do seu trabalho, esteja satisfeito com o seu estilo, entenda os gastos totais de um trabalho, não tenha medo de dizer não e firme um compromisso. Tendo isso em mente, eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma certa base para poder comercializar o seu trabalho. Lembrando que isso que eu falei não é regra geral, isso não precisa se aplicar a todo mundo e a todo contexto. Adapte da sua forma, adapte à sua maneira. Mas é necessário que você tenha pelo menos um embasamento sobre vender encomendas de desenho para você não ser prejudicado. Agora um bonuzinho só para falar algumas coisas que você precisa ter antes de começar a trabalhar com encomenda. Primeiramente, uma conta bancária. É necessário que você tenha conta bancária para poder receber o pagamento das suas artes. Por mais que você vai vender para a pessoa física, a pessoa que está no local ou para pessoas de outros estados, é necessário que você tenha a conta bancária disponível para receber o pagamento. Se você for menor de idade, você pode conversar com algum responsável para ele emprestar a conta para você receber os seus pagamentos. Um portfólio, é muito importante que você tenha um portfólio para apresentar o seu trabalho, justamente porque o cliente ele vai querer exemplos daquilo que você faz para poder encomendar uma arte. Você também precisa ter uma base de preços. A base de preço vai definir basicamente o valor que a sua arte vai custar. Com a base de preços você pode definir aquelas tabelas de preço tradicional, ou caso o cliente ele deseje algum orçamento, você vai conseguir calcular baseado nisso. Existe um site muito legal chamado Quanto Custa a Minha Hora.
Esse site, ele coloca vários fatores que você pode colocar, tipo os dias da semana que você quer trabalhar, quanto você quer receber por mês e tudo mais, para você ter uma base de valor que você pode cobrar pelas suas artes. Então você pode cobrar por hora, você pode colocar preços promocionais, a fim de que você não saia totalmente prejudicado disso. Caso você trabalhe com desenho digital, é muito interessante que você tenha um e-mail só para isso. Você utilizar o seu e-mail pessoal ou você utilizar um e-mail com um nome meio estranho, não é muito interessante. Então coloca um e-mail válido, um e-mail que remete ao seu trabalho, remete a você, somente para você trabalhar como encomendas de desenho e para enviar esse produto para o cliente. Um termo de serviços também é muito importante. Para quem não está ligado, o termo de serviços é tipo um contrato que você coloca todas as informações que o cliente precisa saber antes de encomendar uma arte com você, já para ele ter uma certa noção de como vai funcionar o trabalho. Caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo falando sobre o termo de serviços, o que tem que ter dentro dele, é só deixar nos comentários. E, obviamente, você precisa ter alguns horários fixos para poder definir a sua rotina. Então, eu recomendo que você faça uma lista do seu dia a dia, da sua rotina, veja quais horários disponíveis você tem, que você não vai ficar sem fazer nada, e define esses horários como horário para trabalhar com as suas encomendas de desenhos. Bom, eu acho que foi isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar nesse vídeo. Eu ainda vou editar ele, não sei se ele tá bom, eu espero que esteja. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão ou tiver algum pedido ou quiser que eu fale sobre algum tema em específico, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar dando uma lidinha e vou tentar trazer o conteúdo para vocês. Eu vou tentar trazer conteúdo de forma semanal, pelo menos uma vez por semana. Não é garantido isso porque eu não sei como que vai estar a minha rotina, mas sempre que puder eu vou tentar trazer pelo menos um vídeo por semana aqui pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Eu acho.